Evangelho, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje em memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Evangelho, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje em memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos no 19º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no Evangelho de hoje, chama-nos a atenção 3 situações. A primeira, Jesus, que defende a dignidade do templo e a honra ao nome do Pai. E entrando no templo, vai dar um evidente ato de protesto e de indignação diante daquilo que se tornou a casa do Senhor. Ele expulsa os vendedores do templo, dizendo: minha casa será casa de oração, recordando o que escreve o profeta. Entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Conduzir outra vez a dignidade, aquilo que por Deus foi entregue para que o homem o glorifique, é restituir a Deus o que é de Deus. Por outro, além disso, o Evangelho de hoje nos traz uma outra situação. O fato de que a clareza da atitude de Jesus vai mover a hostilidade daqueles que não aceitam a vontade de Deus e a palavra do próprio Deus. Então, diante desse gesto de amor de Jesus, para restituir aquilo, a dignidade daquilo que por Deus foi entregue em favor da salvação dos homens, para o bem das almas e para a glorificação do seu santo nome, ele vai encontrar sempre os opositores que se levantam para tentar impedir que isso aconteça. Infelizmente, entre os homens existem aqueles corações que se opõem a Deus e não dão descanso, não descansam. Também eles são muito empenhados, infelizmente. O empenho deles é para promover o contrário. É para tentar silenciar o agir de Deus, para tentar impedir que o Senhor renove, transforme, cuide do que é seu, oriente e tire da confusão aqueles que ali se perderam. O terceiro ponto que aparece no Evangelho de hoje retrata para nós algo que sela um sinal de esperança muito forte. O fascínio que causa o anúncio da palavra de Deus. Se o mal tem uma característica fascinante que atrai as pessoas, a realização das obras de Deus tem um fascínio muito maior. E também é paralisante, porque diante desse fascínio do bem, os corações se orientam na direção de Deus e o mal não encontra espaço para agir.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, tomemos conosco essa grande verdade que nos é apresentada hoje. Permitamos que o testemunho do Evangelho e a experiência de vida cristã espiritual que o Senhor nos concede cotidianamente possa renovar o fascínio do nosso coração pelas coisas de Deus, pelo falar de Deus, pelo agir de Deus, a fim de que no nosso coração, fascinado por Ele, não sobre espaço para a atuação da perversão, da maldade. Quanto mais um coração se fascina e se apaixona pelo que é de Deus, menos espaço haverá nele para o desejo do mal e para as obras perversas, da maldade, do maligno. Rezemos também por todos aqueles que se encontram obstinados a opor-se aos projetos de Deus, lembrando, obviamente, que o Senhor veio para arrancá-los dessa estrada de obstinação e levá-los na estrada dos que se fascinam por Deus. Mas é importante que nós saibamos que por mais que eles operem constantemente e com uma intensidade implacável, porque dia e noite pensam e tramam maldade, como vai nos dizer o salmista em muitos momentos, mesmo assim, não nos impressionemos com a dinâmica do mal, nos recordemos da grandeza do bem que está em nosso Senhor e de que o Senhor permanece com o seu fascínio atraindo a si todas as coisas, transformando a face da terra. E por fim, recordemos do zelo do coração de Jesus em não deixar para depois o ato de honra e de glória ao nome do Senhor, a defesa da verdade e da palavra, que buscando defender e viver na verdade, o nosso coração não se impressione com a obra da maldade e se lance integralmente ao fascinar de Deus, para que, plenificado do amor e da graça, possamos nos empenhar não apenas na difusão da verdade e do Evangelho, mas, sobretudo, no nosso caminho rumo ao céu. Hoje, o testemunho de Santa Cecília nos mostra aquela de desde tão tenra idade desejou ser do Senhor, aquela que escutou o Senhor que a chamava para si e, fascinada por esse amor, segue até o dia em que lhe vem apresentado um plano de vida diferente daquele que Deus lhe propunha como fim último. Mas em nenhum momento Cecília prova confusão ou se sente dispersa, porque ela sabe que é o Senhor que conduz todas as coisas. Segundo a tradição, diante do matrimônio que lhe é apresentado, ela convida o seu esposo a ir conversar com o Santo Padre, para que ele pudesse explicar para ele o que significava o fato do seu coração e já estar separado para esse homem que é o Senhor. E nesse itinerário, segundo a tradição, tanto o seu cunhado quanto o seu marido vão se converter. Vão conhecer Jesus na intrepidez e no vigor da perseverança e da firmeza no amor daquela santinha, daquela jovem que não só se deixou amar pelo Senhor, mas que não ignorou o amor que seu Senhor sentia por ela e o amor que nela havia por seu Senhor. E dessa forma, aquelas duas almas conheceram o amor de Cristo. Por ele viveram e por ele também entregaram a vida, sendo martirizados quando
realizavam obras de piedade, sepultando os mortos e cuidando daqueles que foram mortos por desprezo da fé. Terminaram também eles sendo martirizados. Cecília foi levada a julgamento e de diversos modos foi submetida a dores e torturas, não funcionando nenhuma das execuções, até que, por fim, sendo cidadã romana, é levada à execução pela espada, com a Gládio tendo o seu pescoço cortado com um golpe sobre a coluna e as cordas vocais. E a imagem representada de Santa Cecília mostra o seu amor a Deus, mostrando nas suas mãos o Deus Trino e a encarnação, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o amor a Jesus, a fé em Nosso Senhor, a fé apostólica, bem representada na imagem, nas catacumbas que ainda lá está. Ali ela foi colocada para marcar o lugar onde Santa Cecília foi depositado o seu corpo. Hoje os restos mortais de Cecília estão na basílica dedicada a ela. Aliás, é a santa que mais tem igrejas dedicadas na antiguidade em seu nome. Sua vida, em muitos momentos, foi um eloquente canto de amor ao Senhor. Por isso, ela também é considerada patrona da música. Que o Senhor faça, pela intercessão de Santa Cecília, da nossa vida, um eloquente canto de amor ao Senhor, a fim de que muitas almas se vejam sempre mais fascinadas pela presença de Cristo e pelo poder do nome de Jesus, a fim de que Ele seja amado e glorificado nos quatro cantos da terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Cecília e pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Mártires, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo.